chamo Thiago dos Santos Rezende e vou estar falando sobre a condução elétrica em metais, explicada pelo ponto de vista da teoria quântica. Me baseei principalmente nos livros de Heisberg e Schiffler, ambos de física quântica. Primeiramente, iremos tratar da teoria de bandas, para explicarmos melhor a condução dos metais. Para facilitar nossa análise, vamos considerar dois átomos idênticos, os quais formam um sistema. E esse sistema, como está confinado, possui níveis de energia quantizados. O sistema de dois átomos, quando estes estão separados por uma longa distância, possui níveis de energia duplamente degenerados, ou seja, cada nível de cada átomo ocasionará no sistema de dois átomos uma dupla degenerescência. Quando esses átomos tornam-se próximos, o sistema passa a se comportar de maneira um pouco diferente. Os níveis de energias, com suas respectivas alfa-funções, começam a sofrer um processo de superposição, ou seja, cada nível de energia formará dois níveis de energia muito próximos, devido à influência do átomo vizinho no elétron. Isso pode ser ampliado para N átomos, formando um sistema. Esse fenômeno é chamado de desdobramento de níveis. A superposição depende diretamente da distância dos átomos do sistema, e os desdobramentos de níveis passam a ocorrer com maior intensidade em níveis mais distantes do núcleo, principalmente nos níveis de valência. Na nossa relação representada aqui no gráfico de energia por distância, podemos ver que, a uma determinada distância, os desdobramentos de níveis começam a acontecer nos átomos. O sistema então começa a formar o que chamamos de bandas de energia, pois a degenerescência de um sistema de N átomos é tão grande que há muitos níveis de energia próximos uns dos outros, formando praticamente uma banda contínua de energia. Os elétrons e seus níveis de energia, principalmente os de valência, passam a ser deslocalizados na banda. Quanto maior o nível de energia, mais larga será a banda, podendo até ocorrer sobreposição completa ou parcial de bandas. As bandas as quais não possuem níveis de energia para compô-las, como o espaço entre bandas energéticas, são chamadas de bandas proibidas, ou também como gaps. As bandas que possuem níveis de energia quase cheios, geralmente, sendo também os mais distantes do núcleo, são as bandas de valência. Já as bandas que possuem níveis de energia vazios são chamadas de bandas de condução. Quando aplicamos um campo elétrico sobre esse sistema, podemos fazer certas considerações. A primeira é: o elétron só irá adquirir energia do campo elétrico caso existam níveis de energia disponíveis correspondente à energia do campo aplicado. Além disso, se a banda de valência estiver totalmente ocupada, ou seja, sem níveis de energia vazios, e o gap até a banda de condução for largo, quando aplicarmos o campo elétrico no sistema, ele se comportará como um isolante. Porém, se a banda de valência estiver parcialmente ocupada ou esteja sobreposta por uma banda de condução, o sistema se comportará como um condutor. No entanto, caso a banda de valência esteja totalmente ocupada, porém o gap até a banda de condução for estreito, o sistema se comportará como um semicondutor. Essas características vão depender da valência dos átomos que compõem o sistema e da geometria da estrutura cristalina que estamos considerando. Já explicado então a teoria de bandas, vamos tratarmos do modelo quântico de elétrons livres, para explicar então a condução dos metais. Os resultados desse modelo, por serem uma aproximação, se aplicam bem a muitos metais, os alcalinos principalmente, pois neles a superposição de bandas permite isso com facilidade. Primeiramente, iremos aproximar o potencial no qual o elétron se move a um poço de potencial quadrado. Isso será feito para facilitar os cálculos e nos dar resultados bastante satisfatórios. Além disso, como estamos tratando de bandas de energia e de elétrons, podemos aproximar o movimento de elétrons em uma banda a um movimento de elétrons livres, descritos pela estatística de Fermi-Dirac. A distribuição dos elétrons é descrita pela relação número 1,
a qual corresponde ao número de elétrons com energias entre E e mais um intervalo infinitesimal de E. Isso no metal a uma dada temperatura T. A relação número 2 corresponde ao número de estados quânticos do intervalo de energias entre E e E mais um intervalo infinitesimal de E. Esta, quando multiplicada pela densidade de estados por unidade de volume, nos dá a relação número 1. Além disso, na relação número 1 temos o que chamamos de energia de Fermi, dado por EF, a qual pode ser aproximada pela relação número 3, quando o sistema está em zero absoluto. Essa energia precisa ser menor do que a energia máxima da banda, para que a aproximação seja válida. Podemos ver que, em zero absoluto, a distribuição de elétrons em função da energia pode representar uma banda de energia, assim como está esquematizado no gráfico 1. Nele podemos ver que a energia de Fermi limita os níveis ocupados, enquanto a energia máxima limita a nossa banda. Refinando este modelo, obtemos resultados qualitativos bem próximos. Podemos então concluir que sólidos que podem ser representados por este modelo possuem elétrons que se comportam como moléculas de um gás, o gás de elétrons. Eles se movimentam livremente nos níveis ocupados das bandas. Isso se deve principalmente à superposição das bandas, exemplificada pela representação de um átomo de sódio isolado e seus níveis de energia em função da distância interatômica. O sódio é um metal alcalino, e neste gráfico podemos ver como suas bandas se superpõem em função da distância. Vamos tratar agora do movimento de elétrons numa rede periódica, no nosso caso em uma rede cristalina periódica, para então completarmos a nossa explicação da condução em metais. Fato é que o comprimento de onda das funções de ondas que descrevem os elétrons são próximos do espaçamento entre as células unitárias de nosso sistema considerado. Desse modo, tais funções de ondas poderão sofrer um tipo de reflexão de Bragg. Vamos entender melhor isso. Podemos aproximar os íons da rede cristalina a poços quadrados e barreiras de potencial periódicos, já que a distância de cada célula é igual. Isso ocasiona que as amplitudes das funções e autofunções de onda dos elétrons deixam de ser constantes e passam a variar de maneira periódica, como descritas pelas relações 1 e 2. Poços quadrados que possuem profundidades maiores, junto de barreiras largas, implicam em elétrons ligados, ou seja, não livres. Por outro lado, quando tais barreiras tornam-se estreitas e os poços menos profundos, há a formação de bandas energéticas. No limite desse sistema, temos o modelo de elétron livre. Além disso, as soluções das equações de Schrödinger para as funções de onda nesse sistema, por estar confinado, são encontradas para intervalos de valores específicos. Consequentemente, temos a formação das bandas permitidas e das bandas proibidas. As soluções nos levam a bandas proibidas dadas por mais ou menos n π sobre a, sendo a o período do nosso sistema e n números inteiros. Nosso modelo de rede periódica então está representado por esta figura. Nele podemos ver que as bandas proibidas se encontram nos valores que dissemos anteriormente, porém elas estão estendidas. As extensões dessas bandas se devem ao fato que parte das funções de ondas são refletidas quando se encontram com as barreiras. Grande parte dessas ondas refletidas não estão em fase entre si. Desse modo, não há combinação construtiva. No entanto, se as ondas refletidas possuem comprimento de ondas dados por mais ou menos NA, estando de acordo com a condição de reflexão construtiva de Bragg, elas se somam com as incidentes. Desse modo, a distâncias próximas dos intervalos mais ou menos π sobre A e mais ou menos n mais 1 π sobre A das bandas, que há a formação de ondas estacionárias, que podem ter duas autofunções que as descrevem.
Sendo assim, nos valores críticos, mais ou menos π sobre A, há duas densidades de probabilidade possíveis, ou seja, dois valores de energias no mesmo ponto. Essa descontinuidade provoca a formação das bandas proibidas. Podemos ver em nosso modelo que nesses pontos críticos há desvios, que representam a descontinuidade de energia. Já nos intervalos diferentes dos pontos críticos e de suas extensões, é que onde ocorrem as bandas permitidas. Vale salientar que nos metais as bandas permitidas ou estão parcialmente ocupadas ou sobrepostas entre si, permitindo desse modo maior liberdade para os elétrons se movimentarem.